trazer um texto da Palavra de Deus para estar compartilhando com vocês, que se encontra no livro de João, capítulo 8, versículo 51, que diz o seguinte: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte. Diz o próprio Cristo, foi Jesus quem disse essa palavra. Queridos, e a morte é consequência da maldição da lei. Maldição essa que Jesus venceu na cruz para todo aquele que crê nele. Vamos ler o que diz em Gálatas 3, versículo 10. Diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, está debaixo da maldição da lei, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Queridos, se nós formos para Levítico, que cita algumas penalidades para pecados que o homem não cometia, você vai ver que se dependesse do ser humano por si só para cumprir a lei, jamais o homem seria salvo. Eu trouxe apenas 7 consequências daqueles que cometem pecado que seriam condenados à morte. O primeiro deles está em Levítico 20. Aí você pode pegar do verso 1 em diante, você vai encontrar essa citação que eu trago. Uma delas era entregar os filhos em oferenda a outros deuses. Aqui eles entregavam os filhos a Moloque, em sacrifício, eles entregavam seus filhos. E quem fazia tal prática deveria ser morto. Segundo, era consultar necromantes e a feiticeiros. Então, todos aqueles que ainda hoje, consultam necromantes, consultam cartas, feiticeiros, macumbaria, feitiçaria, todas essas coisas eram condenados no livro de Levítico, no capítulo 20, condenado à morte. A sentença que dada pelo próprio Deus a Moisés era morte, matar. Na época eram mortos fisicamente. Essas pessoas, tais pessoas que praticavam tais atos, eram para ser mortas naquele mesmo momento. E essa é a condenação daqueles que não praticam a palavra de Deus, a morte. No caso aqui, Moisés era morte física, mas aqui nós estamos falando de morte espiritual. Você vê hoje muita gente consultando a necromantes, a cartas, a feitiçaria, e não morrem fisicamente, mas já estão mortos espiritualmente. A Bíblia vai dizer também a respeito de, lá em Levítico, consequência que traria morte: amaldiçoar pai e mãe. As pessoas que amaldiçoassem seu pai e sua mãe deveriam ser mortos. O adultério com a mulher do próximo. Aí, mas você pode me dizer assim: mas eu nunca adulterei com a mulher do meu próximo, ou com o homem da minha próxima. Mas em Mateus 5:27, Jesus disse que aquele que cobiça com os olhos, que aquele que já olhou para a mulher do próximo com má intenção, com outra intenção, já adulterou no seu coração. Então, querido, seria impossível que em nenhum desses itens e em todas as outras partes da Bíblia que fala das obras da lei, que o homem não tenha caído em nenhuma delas. Então, a consequência para o nosso pecado seria a morte. Outro versículo também fala de relações sexuais com o animal. Nós vemos, infelizmente, isso acontecer. O ser humano se relacionar até com animais. A sentença disso é morte. Pela lei, quem pratica tais atos são condenados à morte pelo próprio Deus. E também quem se deitava com a mulher do seu pai também era condenado à morte. E o sétimo e último aqui era
Um homem que se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos haveriam praticado abominação ao Senhor, e os dois deveriam ser mortos, ou seja, relação sexual de homem com homem. Está escrito lá em Levítico, capítulo 20. Vou até citar o versículo para vocês, queridos, para não dizer que sou eu que estou falando isso. Versículo 13. O versículo 13 diz isso. Um homem que se deitar com outro homem, como se ele fosse uma mulher, cometeu a abominação, ou seja, coisa detestável, coisa que Deus rejeita, coisa que Deus repele, que Deus tem repulsa. Esses também deveriam ser mortos. Essas são apenas 7 práticas que a lei determina a morte, sem contar todo o restante que diz a lei. Então, queridos, se nós dependêssemos apenas das nossas obras, das nossas ações, todos nós já deveríamos ter sido condenados à morte por algum pecado já cometido ao longo da nossa vida. E eu quero trazer um texto para vocês que fala lá em João, capítulo 8, da mulher que foi pega em adultério. João, capítulo 8. Vamos ler comigo? João, capítulo 8. João 8. Abram aí com vocês também. Versículo 3 em diante. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença, a presença de Jesus, uma mulher surpreendida em adultério. Fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. E na lei de Moisés, ele nos mandou que tais mulheres fossem mortas, apedrejadas. Queridos, vejam só que eles não estavam errados acerca daquilo que estava escrito na lei de Moisés. Eu acabei de ler com vocês que se alguém fosse encontrado em ato de adultério, tanto o homem quanto a mulher deveriam ser mortos. Aquele que adultera com a mulher do seu próximo deveria ser morto, tanto ele quanto a mulher. Mas esses homens aqui, eles levam apenas a mulher. Vejam que eles a põem no meio de todos, mas somente a mulher. E Jesus, vendo isso, pela lei, essa mulher deveria ser morta. Assim sou eu e você, queridos. Pela lei, diante da lei de Deus, ninguém iria escapar da morte. Todos nós, em algum momento, teríamos cometido algum pecado que nos levaria à condenação eterna. Não só morte física, mas morte espiritual. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Foram afastados da presença de Deus. Ninguém mais tinha acesso a Deus. E a morte também significa isso, separação de nós e nosso Deus. E essa mulher aqui estava nessa condição de morte. Uma pessoa que não tinha direito por causa do seu pecado. Mas Jesus faz o seguinte com essa mulher. Jesus escreve na terra por um momento e diz para aqueles homens: se nenhum de vocês tem pecado, atire a primeira pedra. Se nenhum de vocês pecaram, atire a primeira pedra. Porque uma coisa, queridos, eles deveriam trazer. Se era de acordo com a lei, eles tinham que trazer a mulher e o homem que adulterou com aquela mulher. Possivelmente,
aqueles homens todos já tinham adulterado com aquela mulher. Possivelmente aquela mulher não tinha pecado somente aquela vez com um daqueles homens, porque só foi apresentado a mulher. O homem estava talvez ali entre eles. E do mais velho ao mais moço, diz a Bíblia, você pode ler no texto de João, capítulo 8, que todos eles foram saindo. E só ficou Jesus e a mulher. Só ficou Jesus e a mulher. Nós aprendemos o que com isso, queridos? Que diante de Deus, nenhum homem é justificado pelas obras da lei. Aqueles homens levaram aquela mulher porque diante da lei ela deveria ser morta. Mas Jesus resolveu ir no lugar daquela mulher para aquela cruz. Jesus resolveu o pecado daquela mulher no seu próprio corpo. Foi assim que Jesus resolveu o meu e o seu pecado. A Bíblia fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê, queridos? Livres do pecado. Foi para isso que Cristo se manifestou, para desfazer com as obras do diabo na nossa vida. Aquilo que geraria a nossa morte, que é o pecado, Jesus carregou no seu corpo. Jesus levou a condenação que era minha e sua. Pela lei ninguém seria salvo. Pela lei ninguém seria justificado diante de Deus. Aquela mulher estava condenada diante do próprio Deus. Ela estava diante do Cristo em pecado, condenada. O julgamento dela era a morte. Mas Jesus, sendo Deus, resolveu ir na cruz por mim, por você, pelaquela mulher, que simboliza a mim e a você. Ele resolveu condenar o pecado de toda a humanidade nele mesmo. Não ficou impune o pecado daquela mulher, não ficou impune o meu pecado, o seu pecado, não ficou impune. Jesus pagou o preço do meu e do seu pecado naquela cruz. Foi assim que Deus resolveu o problema da humanidade. Foi assim que Deus resolveu, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz uma palavra e ele cumpre. Todo pecado que o homem comete levaria o homem à morte. E para que o homem não fosse condenado, o próprio Deus foi na cruz, recebeu a minha e a sua maldição. A sua condenação e a minha foi levada pelo próprio Cristo. Jesus levou o nosso pecado. Jesus levou a nossa condenação. E ele pergunta para aquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela: Senhor, todos foram embora. E ele vai para aquela mulher e declara: eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. O que Jesus estava dizendo, queridos? Jesus estava dizendo para aquela mulher: vai e continua pecando? Vai que eu não ligo para o que você está fazendo? Não. Jesus estava dizendo: mulher, eu vou carregar o seu pecado no meu próprio corpo. Eu não vou te condenar, eu serei condenado no seu lugar. Vá e não peques mais. Porque o pecado traz a morte. A condenação do pecado é a morte. Está lá em Levítico 20. Eu li aqui com vocês sete sentenças sobre aqueles que cometiam pecado e precisavam ser mortos fisicamente, que o próprio Deus mandou Moisés matar, não deixar vivo. Queridos, mas Deus, pela sua graça, enviou Jesus para que eu e você não precisássemos mais ser condenados. Ele levou a nossa condenação. Para quem tem esse direito, queridos? Quem recebe essa graça de Deus? Para todo aquele que nele crê. Para todo aquele que crê que o seu sangue é suficiente, que o ato dele na cruz foi suficiente. Mas todos aqueles que tentam se justificar nas suas obras,
estão debaixo de maldição. Todos aqueles que querem fazer apenas por causa do que está escrito nunca vão ser justificados. Quem tenta pelo seu próprio braço, pelos seus esforços, pela sua caridade, pela sua religião, nunca será justificado diante de Deus. Quem nos justificou foi Jesus. Foi o ato dele naquela cruz que me livrou e te livrou do pecado. Se o Filho te libertar, sim, verdadeiramente você será livre. Se o Filho me libertar, sim, verdadeiramente eu serei livre. Mas se o Filho não nos libertar, não tem religião que nos salva, não tem caridade que nos salva, não tem boas obras que nos salva, não tem nada que venha nos salvar da condenação da lei, porque todos aqueles que estão debaixo da maldição da lei irão morrer, queridos. Paulo chegou a dizer: se vocês se circuncidarem, vocês caíram da graça, vocês estão em maldição, vão ter que cumprir toda a lei. Alguém consegue cumprir toda a lei? Ninguém. Ninguém. Deus olhou do céu para a terra e viu que não tinha um justo sequer, não tinha ninguém que ele pudesse colocar na brecha para salvar a humanidade. Então, não havendo ninguém para salvar a humanidade, ele enviou o seu próprio Filho, Deus em carne, para levar o meu pecado e o seu pecado. Então, não se baseia a salvação nas obras da lei. Nós fomos salvos por Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício na cruz, para boas obras, para ficar longe do pecado. O Espírito de Deus habita dentro de nós para termos poder de Deus para dizer não para o pecado, porque é o pecado que gera morte. Deus já nos tirou desse império das trevas, Deus já nos libertou das mãos de Satanás. Não é para viver novamente uma vida de pecado, queridos. A graça nunca foi, nunca será autorização para viver em pecado. Nós precisamos, a Bíblia fala, não devemos entregar os nossos membros ao pecado. Agora devemos oferecê-lo como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, que é o nosso culto racional. Devemos nos santificar. A Bíblia fala: sede santo, porque eu sou santo. Amém, queridos? Aquela mulher estava diante do seu Salvador. E você, querido? Você está diante do seu Salvador, falando através de mim para a tua vida. Você pode receber essa graça se você crê que Jesus é Deus. Jesus falou para aqueles fariseus, sabe o quê? Vocês vão morrer com o pecado de vocês, porque vocês não creem que eu sou. E o eu sou, queridos, é o nome de Deus. Quando Deus mandou Moisés ir libertar o povo do Egito, Moisés perguntou: mas eles não vão acreditar em mim? O que eu vou falar para Faraó quando eu chegar diante dele? E o Senhor falou para Moisés: Moisés, você vai dizer: o eu sou me enviou. O eu sou é o próprio Deus. Jesus estava falando para aqueles fariseus: vocês vão morrer no pecado de vocês, porque vocês estão se baseando nas obras da lei. E vocês não cumprem a lei. E todo aquele que não cumpre toda a lei está condenado, está morto. E esses homens não entenderam que estava diante da graça, do favor de Deus, que poderia e queria salvá-los dos seus pecados. E não teve salvação para aqueles homens, porque eles não creram que Jesus era Deus e estava levando os seus pecados naquela cruz em lugar deles. Mas para todo aquele que nele crê, Deus deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus. Se você crê
que Jesus é Deus e que Ele levou o teu pecado, você vai receber poder para se tornar filho, filha de Deus, aos que creem no seu nome. Você deve confessar diante do público, diante de pessoas que você crê, porque com o coração se crê e com a boca se confessa, para a remissão dos pecados e para a justiça de Deus, para que você seja justificado diante de Deus. Você não deve se envergonhar de em público declarar: eu creio que Jesus é Deus e que Ele levou os meus pecados. E você vai receber um novo nascimento. Quando Jesus chegou diante de Nicodemos, ele falou: Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe essas coisas, é necessário nascer de novo. O novo nascimento se dá no Espírito. Você nasce para Deus. O teu espírito que estava morto é recriado pelo próprio Espírito de Deus e o próprio Deus passa a habitar dentro de você. E agora você não vive mais para você, mas você vive para Deus. Então você não vai viver uma vida de pecado, porque o próprio Espírito de Deus vai te dar poder para vencer o pecado. Você não vai vencer o pecado na sua força, você não vai viver uma vida religiosa, mas você vai viver pela fé nesse corpo para Jesus. E batizar-se nas águas, declarando que se arrepende dos seus pecados. Esse é o processo de salvação, queridos. Creia no Senhor Jesus, a palavra diz, e será salvo tu e a tua casa. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. E se você recebe essa palavra, você dobre os seus joelhos, agora onde você estiver. Se você ainda não fez essa confissão, você dobre e confesse diante do Senhor que você recebe, que você o recebe como seu Senhor, como seu Salvador. E que a graça e a paz seja sobre a sua vida. E depois, se você quiser compartilhar o seu testemunho, deixe nos comentários que você recebe Jesus como seu Senhor, que você o recebe como seu Salvador. E Ele fará as mudanças necessárias que você tanto deseja e até hoje você não conseguiu mudar. E Ele vai tirar os pecados de você. Aquilo que hoje você luta e não consegue vencer, o próprio Deus irá te santificar. Coopere com Ele lendo a palavra, jejuando, ouvindo louvores, entoando louvores a Ele. Faça aquilo que cabe a você, o seu culto racional diante de Deus. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Coloque-o em primeiro lugar na sua vida. E o restante Ele fará por você. Amém. Graça e paz.